Olá, irmãos, graça e a paz. Bom estar aqui com vocês nesse dia e deixa agora o seu coração aberto, a sua mente aberta, seus olhos e ouvidos bem atentos para aquilo que Deus está querendo ministrar aos nossos corações nesses dias. E vamos falar um pouco aqui sobre a nossa alma, né? Então, abra sua Bíblia em Salmo capítulo 42. Salmo 42, a partir do verso 4, diz assim: Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. No verso 8. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. A gente tem que lembrar de uma coisa, que Deus, ele criou o homem na sua totalidade, alma, corpo e espírito. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 23. E que Deus da paz está nos santificando na nossa totalidade, na totalidade do ser humano, na alma, no corpo e espírito. Então ele está nos amadurecendo, tanto no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para que a gente se pareça com Cristo em tudo que há em nós. Então, ele sim, ele não apenas se preocupa com o nosso estado espiritual, mas também ele se preocupa com a nossa alma. Ele nos deu a alma, ele que criou a alma. E Davi, ele passou por momentos difíceis, momentos que ele estava muito angustiado. Ele até fala assim, olha, eu me lembro quando eu adorava, eu me lembro quando eu liderava a adoração na casa do Senhor e com alegria, mas hoje eu tô abatido, hoje eu tô triste, hoje não tô conseguindo, sabe, me alegrar no Senhor. Não estou conseguindo fazer aquilo que eu fazia antes. E nesse período que a gente está vivendo, muitas vezes a gente esquece que nós temos uma alma, que muitas vezes a gente necessita lembrar sempre que nós somos seres humanos que possuem alma, corpo e espírito. E a gente precisa cuidar desses três elementos, vamos dizer assim, dessas três partes que dividem o homem, e que Deus, ele se preocupa sim com o nosso físico, ele se preocupa assim com o nosso espiritual, ele também se preocupa com a nossa alma, porque ele está nos santificando por inteiro. E é normal do ser humano. Então, quero ser bem rápida aqui para declarar uma coisa. Você é ser humano, você é um homem que tem alma, corpo e espírito, e que ele sabe todas as coisas que acontecem com você. Ele sabe da dor que está dentro de você, que ele sabe das suas preocupações, das suas ansiedades. Ele se preocupa aquilo que está passando na sua mente, na sua alma, que Deus, ele não separa o homem. Ah, não, vou cuidar apenas do espiritual, porque eu morri por eles apenas para dar a vida no espírito e não no restante. Não, na verdade, Deus está nos santificando por inteiro. E ele se preocupa sim com as dores da nossa alma, porque nós somos seres humanos. Muitas das vezes, quando a gente está diante de Deus, a gente não se parece muito com o ser humano. Muitas das vezes a gente quer se parecer muito com um ser celestial, um ser espiritual. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus não como um ser humano de verdade,
como uma pessoa que tem alma, corpo e espírito, mas parece que uma pessoa que só tem o espírito dentro dela. E Deus, ele quer sinceridade de coração. Davi, ele foi um homem muito sincero diante de Deus, e tantos outros profetas, os salmistas, foram pessoas honestas diante de Deus, sinceras diante de Deus, e revelavam aquilo que está dentro deles diante de Deus. Muitas das vezes a gente ouve pessoas que são espirituais falando que crente não sofre, que crente não passa por problemas, que crente é forte o suficiente, que crente é corajoso e etc. E muitas das vezes isso cria em nós um peso, uma cobrança muito grande, sendo que Deus não colocou esse peso em nós. Na verdade, Ele nos tornou pessoas com o entendimento que não somos seres humanos e que nós necessitamos do quê? Não apenas de força, mas sim de dependência. Deus criou o homem assim, nessa totalidade, que infelizmente o pecado atrapalhou bastante tudo aquilo que nós somos. Mas isso não é um empecilho daquilo que Deus está fazendo em nós e na santificação. E o que Ele está querendo é restaurar a gente por inteiro. Ele vai restaurar por último o nosso corpo, mas agora está restaurando a nossa alma, Ele está restaurando o nosso espírito, Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai fazer todas as coisas novas. Então, se você está passando por coisas, por problemas dentro de você, você fica muito confuso, você está muito abatido, angustiado, lembre-se, Davi passou por isso, Elias passou por isso, Jeremias passou por isso, Jesus, no momento mais doloroso para ele, ele pediu para os seus discípulos, olha, orem por mim, porque eu estou muito angustiado. Nesse período a gente tem que ter mais sensibilidade em pedir ajuda, em pedir orações e falar aquilo que nós temos dentro de nós, porque Deus, ele também se preocupa com a nossa dor, ele se preocupa com o nosso choro e ele ouve a nossa oração. Quando Davi, ele fala, olha, tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus que criou o mundo e abandonou. Não, é um Deus que está conosco. E ele sempre estará conosco, ele está no controle de todas as coisas. E lembre-se, Jesus é o nosso pastor, o pastor das nossas almas, é ele que cuida de nós por inteiro. O bom pastor, ele não cuida apenas da lã, da ovelha, mas também ele cuida da sua saúde física, como que a ovelha está. Se a ovelha está tudo bem, ele cuida de tudo. Ele sabe como a ovelha é. Ele conhece bem a sua ovelha. Ele conhece bem o seu rebanho. Ele sabe que a ovelha, muitas vezes, ela não consegue ser independente. Na verdade, a ovelha, ela precisa de um pastor sempre com ela ali, cuidando, zelando, conduzindo. Nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. A gente precisa ouvir mais a voz de Jesus Cristo. A gente precisa do quê? De lembrar mais do Senhor. Quando o salmista aqui, Davi fala, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Lembrar que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Até mesmo do vale não vai nos faltar, mas Ele estará lá. E nós iremos passar por isso, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o Deus de paz, o pastor de amor, que derrama o seu amor a cada manhã, a cada dia. E que a gente nunca possa perder dos nossos lábios o louvor, porque o nosso Deus é louvável, o nosso Deus é adorado e adorável. Que a gente nunca possa esquecer de quem Deus é. Então, nesses momentos que você tiver, muitas vezes sozinho, se sentindo sozinha, lembre-se de uma coisa. Jesus Cristo é o pastor das nossas almas, Ele está conduzindo até o Pai. E Ele não nos deixará sozinhos, porque nós temos um Pai que está sempre conosco. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo que testifica dentro de nós que nós somos filhos, nós somos ovelhas do seu rebanho e que nada
que possa acontecer contra nós, ele vai nos abandonar. Na verdade, quando nós temos Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem as tribulações, nem anjos, nem demônios, nada pode separar do amor de Jesus Cristo. Então, que você possa ter esse pensamento nesse período. Eu não sei como você está, se você está esperançoso ou não. Eu quero dizer algo. Seja ser humano diante de Deus. Se puder, chore. Se puder, grite. Se puder, ore sempre. Louve, porque Deus sim irá responder. Espere em Deus, ó minha alma. Fala assim, espere em Deus, ó minha alma. Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Fala para sua alma, ensina a sua alma, pega a palavra do Senhor e coloque isso na sua alma. Peça para sua alma crer nessas palavras. Espere, espere em Deus, pois eu ainda irei louvar o Senhor, irei sim na casa do Senhor, eu irei com toda a minha alegria, com ações de graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é meu pastor. Uma palavra de encorajamento. Não desista daquilo que Deus está fazendo na sua vida, nesse processo de santificação. Creia que Ele está criando em você a imagem de Jesus Cristo. Então continue, ore, persevere, espere em Deus, pois nós iremos louvar ao Senhor até a eternidade. Essa é a nossa esperança, que Jesus, Ele vai voltar. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, porque essas coisas vão ser passadas. Essa é a nossa esperança, que essa esperança esteja em você nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesse tempo que nós estamos vivendo. Os filhos do Senhor têm a certeza que o Espírito de Deus que está em nós nos testifica que nós somos filhos de Deus e nós somos cordeiros com Cristo e que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso aqui é para produzir em nós a glória, que a gente possa crescer de glória em glória para sermos parecidos com o Filho. Amém? Que Deus te abençoe e te dê muita força. E creia, Jesus, o nosso noivo, está voltando para limpar os olhos da sua noiva, toda a lágrima. Que Deus te abençoe.